Oi, vlog! Eu acho que a partir desse eu posso considerar de volta a minha vontade de ler, a minha fase leitora. Tô muito feliz, inclusive, porque eu tava com muita saudade de amar, não é nem um livro, a saudade de amar, de conhecer novas histórias, novas pessoas e, tipo, amar estar conhecendo essas novas pessoas, novas histórias. Mas enfim, hoje é domingo, dia 7 de maio, enquanto eu estou gravando e lendo os livros do último vlog, que provavelmente saiu aqui no canal já, sobre a Jane Austen, eu comecei a ler um ou outro livro mais contemporâneo, mais leve, principalmente alguns que estão no hype, e aí eu resolvi começar a gravar também, porque senão vai acabar acumulando. Essa semana que passou, eu terminei de ler Loucos por Livros, que eu recebi da galera Record, que eu amei ter recebido, porque eu tava muito afim de comprar, e eu já tinha ido em algumas livrarias e não tinha achado na livraria de tão lançamento que é, e eu amo a Emily Henry, né? Eu já li com o terceiro livro dela, e eu amei De Férias com Você, eu amei Leitura de Verão, inclusive De Férias com Você tá aí no meu top leituras favoritas do ano. Quando eu comecei a ler esse, eu achei que eu ia gostar muito, porque muita gente falava que era o melhor dela, mas a dificuldade que foi pra entrar no livro mesmo. Eu acho que eu fui primeiro com muita expectativa, ou segundo, eu não me identifiquei tanto com a personagem principal e nem com a ideia principal, porque são livros clichês, então a gente já sabe mais ou menos o que vai rolar aí ao longo do livro. E aí eu demorei mais ou menos, coisa de assim, metade, pra começar a gostar. Eu geralmente dou muita risada com livros da Emily Henry e eu não tava rindo das brincadeiras, das falas aqui dos personagens principais, mas foi chegando no final, o livro foi me conquistando, eu acabei terminando ele muito feliz de ter lido, deu até uma emocionada assim, quase uma choradinha, porque é uma história bonita, sabe? Além de romance, vai falar muito sobre o amor entre duas irmãs, então eu acho que pra quem gosta desse assunto, pra quem, enfim, tem uma relação muito próxima da irmã, eu acho que é uma história que pega um pouco mais fundo, porque é bonito de ver. O final acabou salvando um pouco o livro pra mim, e eu acabei dando 4 estrelas pra ele, e eu fiquei feliz de ter terminado, porque como eu não tava assim muito leitora, eu tava tentando encontrar a minha volta aí, eu tava pensando em desistir do livro, mas ainda bem que eu não desisti, porque ele passa uma lição muito legal, muito bonita assim, em relação às coisas na nossa vida que a gente deixa de viver por medo de perder pessoas, situações, coisas, nossos sonhos que a gente deixa de ir atrás porque a gente tem medo do dia que a gente vai perder isso. E o quanto de coisa a gente não deixa de fazer por conta de medo. Então, assim, na minha vida, muitas vezes eu tive medo de tomar certas decisões. Toda vez que eu me deparava com esse medo, eu sempre dizia, cara, mas aí eu vou deixar de viver isso, porque eu tô com medo e no final eu não sei nem o que vai acontecer. Então, isso sempre foi uma coisa que eu sempre tive muito alerta na minha vida, mas eu nunca deixei o medo me ganhar. Em muitas situações que eu sinto medo, que eu sinto de não saber o que vai acontecer, de repente não ser bom o suficiente, eu penso, se eu não fizer, eu não vou ter nada de qualquer forma. Então, é um pensamento muito forte que eu tenho em mim, sabe? Então, encontrar isso ao longo do livro, eu acho que me fez gostar, assim, um pouco mais da leitura. E aí, eu mostrei no vlog passado pra vocês que abriu uma livraria aqui na minha cidade, inclusive tô muito feliz. Comprei 3 livros nessa primeira vez que eu fui no dia da inauguração, e eu tô muito animada de ir nas próximas vezes. Eu já tenho até planos. Vou ler os meus livros na semana, e toda semana eu vou lá dar oi pros livreiros e comprar meus livrinhos novos. E aí, essa semana, eu tinha comprado Açúcar Queimado, da Avina Doshi, eu não sei se é assim que pronuncia, é indiana, né, autora indiana. Comecei a ler nessa madrugada. Eu peguei esse livro de indicação no canal da Laura, do Literapions, Bookergy, etc. E desde quando ela falou sobre a sinopse, eu fiquei interessada. Vai falar sobre a relação de uma filha com uma mãe narcisista e todo o processo que ela precisou pra se desprender, sabe, dessa mãe, de entender que essa mãe não fez bem pra ela, continua não fazendo, mas que logo no início do livro a gente vai ver que essa mãe começa a sofrer de Alzheimer. Então essa filha, a única filha que ela tem, vai ter que ser a pessoa que vai voltar a cuidar da mãe, de cuidar de uma mãe que de repente nunca cuidou dela. Então assim, a premissa me interessou bastante. Quando a gente vê aqui atrás, vai ver que tá escrito assim: eu estaria mentindo se dissesse que o sofrimento da minha mãe nunca me deu prazer. Eu acho que tem um tema interessante que eu nunca li na vida, apesar de ler muito sobre a maternidade, e eu tava refletindo sobre o quanto ler sobre maternidade, sobre dificuldades da maternidade, os problemas da maternidade, sobre as mães não perfeitas, me faz pensar que um dia, se eu for mãe, quando eu for mãe, eu vou conseguir ser mais humana, porque eu tive esse ponto de vista da filha, né, de mães problemáticas, e até mesmo das mães, sabe, com dificuldades e problemas. Eu sempre tive uma relação muito boa com a minha mãe, que a minha mãe, ela sempre me deu muita liberdade, em todos os sentidos. Então, é muito difícil estabelecer esse parâmetro, já que ele é muito alto, entende? Então, eu acho que são bons livros pra gente aprender a cuidar um pouco mais do próximo, não só da gente, mas das próximas pessoas que um dia
dia podem estar nesse mundo. Enfim, eu fiquei muito impressionada como esse livro, ele é leve, e eu acho que todos os livros deveriam ser assim, leve, porque eles são muito gostosos de manusear. Assim, é uma delícia você mexer no livro. E ele tem, eu não sei porque aqui no meio tem umas páginas mais escuras, mas no início de capítulo tem esses desenhos, que é a coisa mais linda, mais tchutchuca. Eu estou aí animada pra ver o que sairá dessa leitura. E também, no dia da livraria, eu comprei esse livro aqui sobre a minha filha, que é de uma autora coreana, eu acredito, a Kim Hee-jin. Tá até no plástico ainda, eu vou tirar só depois quando eu for ler, ó. Mais uma vez, um livro falando sobre maternidade, de outras nacionalidades, assim, que são fora da minha realidade. Da editora Fósforo, esse daqui, ó. Tem uma ficha aqui atrás, bem legal, inclusive. Uma menina para quem a mãe era tudo nesse mundo. Uma menina que cresceu absorvendo como esponja tudo que eu dizia. Uma menina que aceitava um não como não e um sim como sim. Uma menina que sempre pedia desculpas e voltava atrás. Agora ela está na minha frente. Agora castigos e cara feia não fazem mais efeito. Agora o mundo da minha filha está demasiadamente afastado do meu. Ela nunca mais voltará para debaixo das minhas asas. Talvez o erro seja meu. Parece que vai falar sobre o distanciamento, né? De uma filha que, quando vai crescendo, ela vai se distanciando dessa mãe. Interessante, também tô animada. É bem curtinho esse aqui, então vai ser bem rapidinho de ler, provavelmente. E, mais uma vez, não surpresamente, estamos aqui num Vida de Leitora, onde eu leio livros basicamente sobre maternidade. Que loucura, né? Se a gente for parar um pouco pra pensar, a maternidade fala muito sobre a nossa existência enquanto mulher. Por mais que a gente não seja mãe, que é o meu caso, ou que a gente nunca queira ser mãe, mas passa muito pela nossa existência enquanto mulher. Então, assim, cada livro que eu leio sobre isso é muito, é quase que um raio-x, assim, de quem eu sou. Nem que sejam uns pedaços, uma linha sequer. Cada livro desse contribui hoje pra quem eu sou. É muito louco imaginar isso. Inclusive, eu fiquei muito emocionada quando eu fui ver essa livraria nova, porque tinha tanto livro que eu olhava ali e falava assim, meu Deus, eu já li. Deu até vontade de chorar, gente. Tô até com um pouco de vontade de chorar. Começando esse vlog com vontade de chorar. Mas eu olhava cada livro que eu lia e pensava assim, nossa, esse aqui eu já li. Nossa, esse aqui também eu já li. Era muito doido ver como cada um daqueles livros contribuíram pra quem eu sou hoje. Aí eu até comentei no meu Twitter que parece casinha sendo montada tijolo por tijolo, e cada livro que a gente lê desse é um tijolo. Reflexões. Eu tenho um vídeo, inclusive, aqui no meu canal, que fala sobre os meus livros favoritos da vida, e aí eu conto um pouco mais sobre o que cada um influenciou. É bem legal, quem quiser assistir. Hoje é domingo, já vai dar hora do almoço, o Matheus daqui a pouco deve bater aqui com fome, que a gente vai aqui numa feirinha que tem na minha cidade de comida japonesa que rola aí, não sei, uma vez por mês, uma vez a cada quinzena, mas é bem gostosinha, é tipo uma feirinha. Eu não sei se vai estar aberto ainda, espero que sim, e conforme tiver atualização dos livros, eu vou contando pra vocês. A primeira coisa que eu faço quando eu saio da frente das câmeras, e principalmente quando eu vou sair pra rua, é arrumar o cabelo. Prender meu cabelo, gente, porque não tem condição. Sua cidade muito quente, não tem condição. Mas hoje tá frio, pô, hoje claro, tá friozinho. Super, 40 15 graus, assim, 15. coisa pouca. Pronto, já estou pronta para conseguir sobreviver ao calor de Belém. Vamos. Duramos 15 minutos lá. 15 minutos suficiente para eu ficar dessa cor e suada. Tá muito calor. Um sol pra cada um. Eu ainda consegui comer o negócio e eu percebi só depois que eu cortei fila, porque senão eu estaria lá meia hora. Aí agora a gente tá aqui no restaurante, que é um restaurante que o Matheus acha que aqui é comida japonesa. Porque o nome desse restaurante é japonês. Aí o Matheus jura que ele tá comendo comida japonesa, mas... Ei, esse chapéu não é meu, não? Provável, do Belo Mundo. A gente vai comer o típico peixe na chapa, não existe mais paraense, nada mais paraense do que isso. Belo Mundo. Caraca, mano, roubaram na moral meu chapéu, cara. Hoje é sexta-feira, dia 12 de maio, terminei de ler Açúcar Queimado, e é muito doido imaginar como realmente a mãe, ela é narcisista. Ao longo do livro você vai reparando e você vai vendo o Alzheimer, entre aspas, matando ela aos poucos. Inclusive tem uma frase aqui no livro que fala que não existe um adeus definitivo e que você vai vendo a pessoa morrer cada dia um pouquinho, porque ela vai perdendo a memória, as lembranças e tudo mais. Só que, pra mim, o mais interessante desse livro é que você vê justamente
gente essa dualidade de uma filha que não gosta da mãe dela lúcida, porque a mãe dela maltrata ela, e a gente vê o quanto o relacionamento com uma pessoa narcisista é muito violento, emocionalmente muito violento. A gente vê que ela não gosta da mãe, inclusive em muitos momentos ela deseja a morte da mãe dela, ela odeia a mãe dela. Mas a partir do momento que essa filha descobre que a mãe, a Antara é o nome da filha, descobre que a mãe tem Alzheimer, ela começa a ter medo de perder essa mãe e ela começa a tentar cuidar de uma mãe que nunca cuidou dela. Então a gente vai vendo essa relação se alternar. E aí, no meio do processo, você vai ver momentos em que, devido aos cuidados da Antara, que a mãe dela passa a ter a memória de novo e começa a fazer coisas que machucam a filha de novo. E aí ela se bota num lugar assim de: qual será que eu prefiro? Será que eu prefiro a minha mãe sem memória, mas que não me machuca desse jeito? Ou eu prefiro minha mãe sã e fazendo isso? Então você vê, você fica assim, sabe, nessa dúvida, você também quando você lê. Então isso é muito interessante. Eu nunca tinha lido um livro com a temática de Alzheimer. Ainda é uma temática que eu não gosto muito, assim, que eu tenho um pouco de medo, mas seria interessante eu ler outros livros sobre. E uma coisa que eu achei muito interessante, deixa eu virar a tela pra mostrar pra vocês. Uma coisa que eu achei muito bem feita nesse livro é que vocês estão vendo que o livro tem 2 cores de páginas. Eu acho que eu até cheguei a comentar no início do vlog. Eu achei isso muito bom porque nessas partes onde a página mais clara é o presente. E a parte onde a página é um pouquinho mais escura é a Tara lembrando do crescimento dela, sabe? Desse relacionamento que foi moldado com a mãe dela, em quais circunstâncias e situações. Então eu achei isso bem legal. Eu achei bem feito nesse sentido. E você, assim, quando você olha o livro, você consegue ver que é bem dividido, né? Entre passado e presente. E, gente, que delícia que é ler esse livro. Pegando, sabe? O livro é leve, ele é gostoso de manusear, os papéis são uma delícia. Olha a carinha da autora. Vou aproveitar para mostrar para vocês o que chegou ontem aqui em casa. Uma comprinha que eu fiz há umas 2, 3 semanas atrás. Demorou um pouquinho para chegar. Temos aqui uma caixa. Eu já mexi nela, mas eu não abri os produtos. E temos aqui dentro salve, mais espelhos, menos filtros. E no caso eu comprei mesmo esses produtos, porque eu comprei na farmácia 2 produtos. Eu acho que eu mostrei aqui no canal. E eu amei. Eu gostei dos produtos e eu tava usando muito. Então tava acabando rápido. Então eu resolvi fazer umas comprinhas logo. Nós temos, então, uma pochete que veio de brinde. Provavelmente nem vou usar. Eu acho que, na verdade, essa pochete foi também na época do carnaval, que é bem coloridona, tá vendo? Estilo da Salve. Meu Deus, eu fiquei presa. Ela não é de toda inútil, né? Mas eu não uso pochete, gente. Então, assim, realmente... E aí vieram esses produtinhos aqui, muitos. O primeiro é um limpador facial com niacinamida e extrato de moringa. Fiquei muitas horas lá no site da Salve pra ver quais eram os elementos que tinham na composição e o que era bom pra mim. É bem legal que lá no site deles tem a divisão de peles. Eu acho que é normal, né? Em loja de skincare. E a minha é pele seca. Então, eu comprei já tudo voltado pra minha pele seca. E aí eu comprei esse limpador facial de 150 ml, porque o meu que eu uso da Bioré já tá acabando. E aí eu aproveitei pra testar esse aqui. Temos um tônico renovador, que eu sinto falta de usar tônico na minha skincare, principalmente noturna. Eu amo tônico. Não sei de fato o quanto ele é eficiente na minha pele, mas eu gosto da sensação de passar um tônico. Então tava faltando e olha só que embalagem mais bonitinha, né, gente? E aí nós temos um hidratantezão corporal. Olha, menina, é grande mesmo, né? Mas é porque eu não passo hidratante no meu corpo, então eu quero passar a usar hidratante corporal. Eu não digo que diariamente também, porque eu não vou me iludir, mas assim, com uma certa frequência, então eu comprei pra deixar lá no banheiro. Depois, nós temos um esfoliante hidratante. Tcharam! Ai, que embalagem bonita! E esse daqui a gente vai ver que tem umas partículas dentro. Não sei se vocês conseguem ver. Eu compro essas coisas, acho que uma vez a cada... Sem brincadeira, gente, 5 anos. E aí, óbvio, eu uso nos primeiros anos. Depois eu passo uns anos sem. E depois eu vou lá e compro de novo. Depois nós temos o meu novo vício, que é basicamente todos os produtos possíveis para anti-idade. Então esse aqui é um óleo anti-sinais. Eu tenho um outro deles lá no meu banheiro e eu resolvi comprar esse para testar. Esse tem óleo de rosa mosqueta e óleo de macadâmia. Eu estou viciada em coisas anti-sinais. E aí, que é isso? Nós temos um protetor solar, porque nunca é demais. O meu protetor solar que eu uso hoje em dia da Neutrogena tá acabando. Então eu comprei esse protetor solar toque seco. Esse aqui é novidade, tava em lançamento, eu resolvi comprar pra testar mesmo. Ele é bem pitico, né? Vamos testar no dia a dia pra ver se é bom. Por último, porém não menos importante, eu comprei um... Minto, esse aqui eu não comprei não. Esse aqui eu acho que eu ganhei de brindezinho também, ó, porque ele é pitico. Um
pitico, cara. Chega a ser engraçado. Olha a diferença disso aqui, mano. É muito pitico. Esse aqui tem 8 gramas. É um antioxidante hidratante. Eu não sei se é para a área dos... É para a área dos olhos e até o pescoço. Ah, pode ser do rosto também. Muito bonitinho. Depois eu tenho que ver e relembrar qual passo e o que de fato tenho que usar em cada momento do meu dia. Exceto o esfoliante que dá pra saber, né? E hidratante também que dá pra saber. Do resto, tenho que dar uma olhadinha. Ah, e deixa eu mostrar pra vocês também meu novo cantinho de leitura que eu consegui aqui no meu escritório. Porque eu tirei uma estante. Eu tô só com essa estante agora no meu quarto. Que tem basicamente 5 prateleiras de livros e meio vazias, como dá pra ver. Eu tirei a minha outra estante que era idêntica a essa. Coloquei aqui no corredor. Deixei alguns livros que eu ainda tenho pra vender. Mas assim, no geral, ela tá bem vazia. Daí eu consegui um espaço. E aí eu fiz um cantinho de leitura aqui pro meu quarto. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu ganhei essa cama. Na verdade, eu herdei essa cama dos meus sobrinhos. Que eu tenho 2 sobrinhos pequenos, crianças. E eles estão crescendo. E aí a mãe deles comprou outra cama pra eles. E aí eu ganhei essa que é bicama. Mas só tem colchão em cima. E aí eu coloquei aqui perto da janela. Porque esses tempos eu tenho estudado, entendido um pouco mais sobre o ciclo circadiano. Eu acho que esse é o nome. Que é o nosso ciclo de sono, né? Pra gente ter um sono melhor, um sono bom. E ele fala que quando a gente acorda, a gente tem que se expor à luz solar pra o corpo entender que é de dia. E aí, geralmente, de manhã, logo que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ler. Então, eu sento aqui, o sol bate na minha cara, eu fico lendo com o sol na minha cara e tem sido excelente. Daí, eu comprei um colchãozinho, botei uns travesseiros aqui e aí eu fiz esse cantinho aqui com o meu carrinho com leitura, que aqui tem uns livros que eu vou ler, os próximos, livros não lidos. A maioria daqui, tem uns outros lá na estante, mas são poucos. Aqui embaixo eu coloquei alguns livros que eu venho recebendo ao longo do mês pra poder mostrar. E lá embaixo é bagunça. Aqui tem umas ecobags, mas basicamente este é meu novo cantinho. Comprei uma mantinha aqui, ó, que ela solta um pelo. Menina, fica uma bagunça o quarto. E aqui tem uma pilha de livros que eu ainda tenho que ver o que eu vou fazer com eles. Tem funcionado muito bem, porque geralmente quando eu perco, assim, um pouco a vontade de ler, fazer isso, arranjar um novo cantinho de leitura que me dá um prazer, cria um novo hábito, me ajuda, me estimula, sabe? Manias minhas. Quando eu tô meio cansada, assim, de estudar também, eu mudo o jeito de estudar. Eu vou estudar em outro lugar, eu troco alguns materiais, a forma de estudar eu troco também, porque eu sei que isso me estimula. A novidade, ainda que boba, às vezes, me estimula bastante. Então esse cantinho tem sido ótimo, que eu consigo focar bem de manhã, fica um silêncio, porque eu ando acordando super cedo. Tem dias que eu acordo 3, 4 horas de madrugada, meu novo horário favorito. Eu acordo muito antes do barulho do dia a dia, e quando dá 5, 6 horas, amanhece, eu tô aqui lendo. Então é bem gostoso. Eu tenho criado novas metas de leitura também. Quando eu sei que eu quero ler, mas eu não tô lendo por pura preguiça ou por pura falta de coragem de começar, eu estipulo algumas metas pra mim. E desse mês de maio eu estipulei que eu devia ler 50 livros. 50 livros não, que eu não consigo ainda. 50 páginas do meu livro mais leve, entre aspas, que seria o livro mais contemporâneo, tipo esse Açúcar Queimado que eu tava lendo, tipo Loucos por Livros que eu li no início do vlog. E durante as lives que eu tô fazendo na semana, eu leio o meu livro mais clássico, digamos assim, que me dá um pouco mais de trabalho. Então tem funcionado bem, porque eu não li, por exemplo, Jane Austen todos os dias. Eu li 3 vezes na semana, e cada vez que eu li na semana, eu li muitas páginas, e no resto do dia eu leio um livro mais ok. E vou começar esse aqui agora, sobre minha filha, da Kim Hee-jin. Esse é bem curtinho. Eu acho que eu vou começar a ler agora à tarde. Final de semana hoje eu devo acabar. Ele tem menos de 150 páginas. Gosto muito de literatura coreana. E é o meu último livro que eu comprei na livraria. Então assim que eu terminar esse, apesar dos que eu já tenho de não lido aqui, eu já estou liberada para voltar à livraria e comprar mais. Amo. Eu fiquei a semana toda pensando, e se eu fosse na livraria de novo? E se eu fosse? Eu disse, não, você só vai depois que você terminar de ler os que você comprou. E aí, ó, esse final de semana acaba. Deve uma mãe desejar que a filha seja aquilo que ela não pôde ser? E o que pode ser feito quando as coisas não saem como esperado? Uma mulher exemplar aos olhos da sociedade, viúva de um casamento dentro dos padrões, criou a filha para seguir as tradições, casar, formar família e desfrutar de uma casa própria e um bom salário, e não perturbar seus planos de aposentadoria sem sobressaltos. Mas tudo sai do eixo quando Green se assume lésbica, sem emprego fixo ou renda para pagar o aluguel, volta para a casa da mãe com a namorada. Envolta em culpa e arrependimentos, a mãe encara a situação de modo pouco generoso, inclusive consigo mesma. E essa rotina também não é capaz de oferecer outro repertório que não o do julgamento e da rigidez, já que passa os dias em um ambiente de trabalho insalubre, entre farelo de bolinhos na boca, pernas esqueléticas dos doentes, diarreia, brotoejas, fraldas, cheiro de urina, unhas mal cortadas, etc. Mesmo habituada ao sacrifício, essas imagens contrastam com a comida aconchegante que a namorada de Green prepara, o ambiente acadêmico que frequentam e a
casa simples em que moram. Sobre Minha Filha é um romance profundamente honesto a respeito da intensidade dos laços de família, mas não só. Conhecida por retratar de forma compassiva o sofrimento silencioso dos oprimidos, Kim Hee-jin traça um panorama da classe média sul-coreana e evidencia a falta de mobilidade social de uma sociedade que vê seus índices de pobreza aumentando a cada dia. Nela, viver com dignidade é em si tarefa árdua, que exige que mãe e filha superem as diferenças e o ressentimento para acolher uma outra. Oi, hoje é segunda-feira, terminei de ler o livro, finalzinho da tarde agora, acho que eu demorei uns 3 dias no total pra ler, ele é bem rapidinho, falei um pouco pra vocês sobre a sinopse, né? Cara, eu acho que fala muito sobre passar por dentro da cabeça de N pessoas, e entender que cada pessoa tem o seu tempo pra assimilar algumas coisas, infelizmente alguns preconceitos, enfim, devido à criação, pensamento, etc. Mas é importante que nesse processo que a pessoa leve, ou até mesmo a gente, sabe, pra mudar certas opiniões, pra repensar um pouco, é importante que nesse processo a gente não machuque ninguém. E aí, nesse caso aqui, contando a história da mãe, né, em relação à filha dela que começa a namorar outra mulher, essa mãe não consegue aceitar. Então, você vai vendo o que passa dentro da cabeça dessa mãe. A gente não vê pelo ponto de vista da filha, somente da mãe. E é uma mãe que trabalha como cuidadora de idosos. Então, você vê o quanto realmente algumas brigas, algumas coisas são realmente importantes, sabe? Diante da vida, assim, o que realmente importa. Eu acho que é um livro que, óbvio, vai falar muito sobre essas personagens, mas nas entrelinhas fala muito sobre a gente, sobre as pessoas que a gente conhece, sobre como a gente lida com essas pessoas ou com os nossos preconceitos. Eu, por exemplo, tive um caso muito parecido na minha família, que não vou abrir aqui, mas teve uma situação muito parecida com esse livro, da família não conseguir aceitar por conta de preconceito. E eu lembro que eu ficava pensando assim em casa, como pode o amor não conseguir, o amor de uma família não conseguir superar o preconceito? Como pode? Ao longo da minha família tudo se resolveu, graças a Deus. E aí aqui no livro a gente vai acompanhando esse processo também. Tem momentos que a gente passa por dentro da cabeça da mãe, tipo assim, ó, por que minha filha, justa minha filha, tem de amar uma mulher? Por que eu tenho de passar por essa prova que outros pais nunca nem pensariam em ter de superar? Porque justo eu tenho de passar por tamanha dificuldade? Porque minha filha quer encher de tristeza a própria mãe? Porque ela é tão cruel? E porque eu sou obrigada a sentir vergonha dela? Eu me odeio por ser uma mãe que tem vergonha da filha. Porque a minha filha me obriga a negá-la, a me negar e a negar até o tempo que vivi até agora. Então, assim, não tô defendendo, né, a mãe dela em relação ao preconceito, mas a gente vê o que passa dentro da cabeça dessa mãe que vem de uma outra realidade, de um outro pensamento. Também tem a questão cultural coreana também, né, enfim, onde o machismo é muito forte, muito presente também. Leitura finalizada, eu gostei. Não amei, mas eu gostei. E aí, eu estava aqui no meu cantinho lendo, o bom que finalzinho da tarde eu fico olhando pela janela também o pôr do sol, que não é muito lindo, porque tem um monte de casa assim na frente da minha janela, mas é bonito pra ver o dia acabando. E agora já são 5 horas da tarde, eu acordei hoje, era 6 horas. Ou seja, quando bate 12 horas do meu relógio, do meu próprio relógio, eu já sei que eu começo a ficar com sono. Então, eu me programo pra fazer tudo o que eu quero fazer em relação a, tipo, pensar, ler, estudar, faço tudo nesse horário, porque eu sei que depois dessas 12 horas do meu corpo, tipo, se eu acordar 8 horas da noite que acabou o meu limite, 6 horas da manhã, 6 horas da noite acabou o meu limite, já tô chegando no meu limite, por isso que eu já aproveitei e li logo o restinho do livro. E aí eu programo todas as coisas mais mecânicas pra fazer depois desse horário, editar vídeo, alguma coisa que eu tenho que arrumar aqui em casa, aí eu vou tomar banho, daí eu faço skincare, aí eu vou lavar cabelo, entendeu? Deixo pra fazer essas coisas só nesse momento, depois das 12 horas, sempre que puder, porque eu já sei que, ó, meu cérebro já está virando geleia, já não estou mais funcionando. Eu acho até engraçado, porque quando dá 6 horas da noite, o Matheus tá se organizando pra ir pra aula, porque ele tá cursando direito, e eu estou me organizando pra dormir. Esse é o fim do vlog, eu espero muito que vocês tenham gostado, talvez o filme só o finalzinho pra vocês aí do dia, e a gente se vê num próximo. Pra terminar o dia, resolvi comer um misto quente. Quer dizer, não, né? 2 mistos. Depois eu fui editar um videozinho enquanto eu assistia uma partida de Valorant. E depois eu fui tomar um banho. Pra tirar a maquiagem, eu gosto muito de usar esse cleansing oil da Bioré. E aí eu fui usar meus produtinhos da Salve pra introduzir eles na minha rotina, principalmente o tônico, que eu não tava usando até então. E depois os passos que eu sempre faço de hidratante e óleo.
E aí eu vou dormir com a cara toda brilhosa do jeitinho que eu amo. E é isso, um beijo e até o próximo.